os outros não sabem sobre você, nem você? Vou falar um pouquinho sobre traços de personalidade, estrutura estrutura de caráter, para você se entender um pouco mais e entender os outros. Muito facilmente a gente se pega indignado, às vezes, com alguém quando a gente se sente julgado por alguma coisa ou por um modo de viver, uma maneira de enxergar a vida que o outro não enxerga. Quem é da área de saúde se sente um pouco mais julgado, porque às vezes isso acontece com outro profissional, né? Com um profissional que trabalha com isso. E aí a indignação é um pouco maior, porque você subentende que a pessoa tem conhecimento científico para entender que cada pessoa funciona de um jeito. Eu quero descer nesse detalhe e descer no detalhe das algumas mudanças que são necessárias para que a gente consiga ter mais qualidade de vida. Existem muitas teorias de personalidade, você vai colocar teoria de personalidade, teste de personalidade, possivelmente você vai encontrar uma infinidade. Enneagrama, né? A própria linguagem corporal com 5 tipos, o próprio mapa astral te dá um mapa muito bem desenhado sobre a sua personalidade, mas só existe com validação científica, né, baseado em comprovações científicas, só existe um teste que é o Big Five. E eu vou falar um pouquinho dele, não descaracterizando nenhum dos outros. Eu acho todos válidos. Eu acho o Enneagrama excelente. Eu acho que um complementa o outro, mas o único que é baseado em evidências científicas é o Big Five, tá? E você vai conseguir, se você colocar Big Five, teste de personalidade, você consegue fazer ele gratuitamente. O que são esses 5 tipos de personalidades? É a forma biológica que nós fomos biologicamente desenhados para interagir e funcionar com o mundo, tá? É um estudo que começou com crianças, as crianças eram pequenas, esperaram essas crianças crescer para poder categorizar, né, nessas 5 estruturas básicas. Então e entendeu-se que isso se dava uma formação biológica. Vamos falar um pouco disso? Então é um acrônimo que chama Ocean, e cada letra seria uma personalidade. Então a primeira, que é o Open, que seria a pessoa aberta a novas experiências, e pensa que para cada espectro dessa personalidade você vai do 0 ao 100. Se você for fazer o teste, você vai ter uma numeração. Então, quando você é 100, né, você é o máximo daquele tipo, e quando você está com uma pontuação muito baixa, você é o oposto. Então, por exemplo, aberta a novas experiências. Quem que é essa pessoa? É aquela pessoa que cada hora quer viajar para um lugar, que cada hora quer experimentar um prato de comida novo, é a criança que quer desvendar o mundo, é aquela criança que desmonta os brinquedos. Quem é o oposto disso? Quando a pessoa está com baixa demais essa pontuação. É a pessoa que come sempre no mesmo restaurante, que quer sempre as coisas do mesmo jeito. Onde eu quero chegar com isso? Eu vou falar de todos, tá? Fica aqui nesse vídeo, presta atenção. Eu quero chegar com isso que, apesar de estarmos biologicamente planejados para funcionar com o meio de algum jeito, a gente tem um modus operandi, isso não vai mudar. Mas se a gente não enfrenta aquilo para ter mudança, para ter uma qualidade de vida melhor, a gente vai usar qualquer um desses testes, o mapa, o teste, a leitura corporal que você vai fazer, o enneagrama, como desculpa, sabe? Para continuar sendo a mesma pessoa, para se dar uma desculpa para si mesmo, porque você não enfrentou. Para que a gente faz terapia? Para que a gente busca ferramentas terapêuticas? Exatamente para trazer mudanças que vão trazer mais qualidade de vida para a gente. Não tem muito mais qualidade de vida, né? Nesse sentido, a pessoa que experimenta várias coisas, que come em lugares diferentes. Então, o enfrentamento dessas situações vai ser bem positivo, tá? Lembrando que na evolução da espécie, todas essas personalidades tinham alguma função.
Por quê? Porque a pessoa que tem uma pontuação muito alta de aberta a novas experiências é uma pessoa que vai se arriscar mais em determinadas coisas. Sabe o Simba, que vai lá onde não podia? Então, em alguns momentos, você ser uma pessoa com menos abertura à experiência, em algum momento lá da nossa evolução, ajudou. Em compensação, Cristóvão Colombo, se não fosse aberto a novas experiências, por exemplo, não teria sido quem foi. Tá? Então, essa é uma da personalidade. Óssea. O que é o C? C é conscienciosidade. Que são os conscienciosidades? Aquela pessoa que tem mais organização, sabe aquela criança que o caderno dela é bonitinho, que chega no dia da prova, ela estudou, ela fez a lição, o quarto dela é arrumado? Essa é a pessoa que tem um nível de conscienciosidade, a pessoa mais pragmática, mais prática. O oposto disso é a pessoa que é extremamente bagunçada, né? Ela não lembra o dia da prova, ela esquece as coisas, ela esquece a mala em casa, que já aconteceu comigo. Passa o dia inteiro na escola sem fazer nada porque não levou a mochila. Lembrando que nós temos as 5 traços, que eu não falei sobre isso. Se você for fazer o teste, você vai pontuar em todos. É que tem uns que a sua pontuação vai ser bem baixa, que está nessa escala de 0 a 100, você vai estar no extremo oposto. Então, é o organizado e o bagunceiro, tá? Mas tem algum que você vai pontuar muito. Por que eu estou falando tudo isso, entrando em tantos detalhes assim? Para você entender que você é uma pessoa, os outros são os outros, que a gente não tem como achar que o outro deveria ser de tal jeito ou daquele jeito, porque existe essa constituição fisiológica que determinou a personalidade daquela pessoa. Então, ela vai ter mais dificuldade. A gente pode ajudar a pessoa a fazer esse enfrentamento que eu estou falando. Né? Porque a nossa evolução é essa, é enfrentar nossas dificuldades, é se superar, é ser uma versão melhor da gente mesmo, tá? Então a gente pode entender o outro, saber que o outro tem esse time diferente do nosso por conta dessas dualidades entre esses dois polos, para que a gente entenda que ninguém é igual a gente, para que a gente não caia num julgamento de achar que aquela pessoa é isso ou aquilo porque ela não é parecida com a gente, para que a gente também não se sinta julgado pelo outro porque a gente não é parecido com o outro, ou para que a gente não se sinta menos quando a gente se compara com uma pessoa e vê que talvez a gente não seja tão organizado, tão produtivo. Eu tô gravando esse vídeo aqui na minha volta, tá uma bagunça que vocês não têm ideia. Eu tenho TDAH, então eu não consigo ter uma casa arrumada. Quando vem alguém na minha casa, eu tenho que arrumar a minha casa para receber uma pessoa. Então, se eu vou na casa de uma pessoa que é super organizada e eu me sentir e isso me deprimir porque eu não sou igual a ela, isso não vai me trazer ganho nenhum, vantagem nenhuma. De todo modo, eu me conformar e usar como desculpa um diagnóstico para não mudar também não vai me trazer. Então eu preciso colocar na minha rotina métodos, comportamentos, ações que vão fazer com que eu tenha uma casa um pouco mais arrumada. Eu vou chegar a ser como uma pessoa que tem um alto grau de conscienciosidade? Não. Terceiro, é o extrovertido. O extrovertido é aquela pessoa que ela adora socializar. Então, como o extrovertido adora socializar, ele recarrega a bateria dele estando com as pessoas. É aquela pessoa que não para em casa. E o outro oposto disso é alguém extremamente introvertido. Essa pessoa que é extremamente introvertido, ela se cansa muito de estar socializando, porque ela precisa usar uma máscara para poder se socializar, porque ela quer estar no mundo dela, ela quer estar com os livros dela, com os filmes dela, com os gatos dela, com as coisas dela. Então ela precisa usar uma máscara social para poder interagir, isso deixa ela muito cansada.
né? Normalmente quem tem um grau muito de introversão, essa pessoa não sabe o que falar, ela não sabe o que se comportar, ela tem medo de falar e não agradar, né? A pessoa que é extremamente extrovertida, ela pode ser que ela julgue esse aqui, porque esse aqui não sai de casa. E como que a pessoa não sai de casa se o lazer da vida é sair de casa? E este aqui que é introvertido pensa, nossa, aquela pessoa não para em casa, né? Pode ser que tenha esse julgamento. Então a gente precisa olhar para essas pessoas sabendo que cada um é de um jeito e que isso fez parte da nossa evolução como espécies. Se você se colocar aí na natureza, na era paleolítica, você vai entender que cada personalidade tinha uma função no clã, na sociedade. Porque se todo mundo for igual, a gente não teria evoluído para onde a gente foi. O que acontece aqui na pessoa que é introvertida? Ela tem perdas. Quando ela pontua muito baixo aqui, ela tem perdas. Ela tem perdas sociais, ela tem perdas de network. Então, assim, o caminho, né? É sempre o caminho do meio que a gente busca, né? O caminho é não recusar convites. Ou você se colocar uma meta assim, olha, de cada 10 convites eu vou aceitar 5 e vou recusar 5 porque 10 convites para mim é muito. Ou se estabelecer quantas vezes no mês você vai aceitar convite, para que você não acabe entrando numa concha, assim, enclausurando e não vivendo a vida que você veio viver aqui. Né? Então, assim, se você vai para terapia, e todo mundo tem que ir para terapia, todo mundo tem que ir para terapia. E a pessoa que acha que não precisa de terapia é a que mais precisa de terapia. Todo mundo em volta percebe que ela precisa, menos ela. Se autoconhecer é uma forma de se melhorar como ser humano. Às vezes a pessoa ela nem percebe que ela não é feliz. Ela acha que ela é feliz daquele jeito. Ela não tem nem esse nível de consciência. Então, você estudar o seu mapa astral, você estudar o Big Five, você estudar o Enneagrama, vai te trazer esse nível de consciência que você precisa para ter mais qualidade de vida. O que está em casa, não está socializando, não está fazendo network, está perdendo. O A é amabilidade. O meu é 98% de amabilidade. Por isso que eu tenho muita facilidade de atender as pessoas, de ouvir as pessoas, porque eu tenho um real interesse nisso, né? Eu não vou ter interesse se você mandar um áudio contando a sua vida para mim sem agenda a sessão, porque esse é meu trabalho e eu cobro por isso, né? É a mesma coisa que eu querer ligar para um veterinário do meu gato e falar, eu queria que você desse uma olhadinha no meu gato, achando que ele tá super afim de dar uma olhadinha no meu gato, sem eu pagar por isso, né? É o meu trabalho, então se você quer agendar uma conversa comigo, a gente agenda. Então, quando eu tô numa troca, eu tô interagindo, eu tenho um super interesse, assim, de querer ajudar, de querer saber. Às vezes a pessoa conta uma coisa, eu tô vendo um viés lá por uma outra nuance que ela não tá vendo, estou disponível para mostrar aquilo, para falar sobre aquilo. Então, só que onde está o defeito, né? Quando a pessoa tem muita amabilidade. Às vezes ela não fala, ela não impõe limite, ela faz para agradar. Então ela deixa as pessoas comandarem, ela não tem coragem de se impor, tá? Qual que é o oposto disso? É a pessoa que é muito combativa. É aquela pessoa que está sempre batendo de frente, que está sempre pleiteando seus direitos. É a pessoa que é o movimento do MST, sabe? É o líder do MST. É aquela pessoa que está lá na liderança lutando pelo direito de todo mundo, tá? Então, os dois extremos opostos precisaram existir para que o mundo se tornasse mundo, para que existisse a profissão da psicologia, da assistência social, né? Enfim, as profissões de ajuda, né? E o combativo também precisou de existir, que, por exemplo, um advogado que vai defender uma pessoa no tribunal é uma pessoa combativa. Os dois precisam existir.
E só que a partir do momento que aquilo traz algum prejuízo para a gente, por exemplo, no meu caso, essa dificuldade de impor limite, de falar em determinadas situações, porque eu não quero não é nem pela questão de eu querer ser aceita, porque eu não quero causar uma sensação desagradável no outro. Então, eu preciso ir para terapia para olhar onde, em que momentos que eu não me imponho, em que momentos que, porque é tão automático que a gente vai vivendo que a gente não percebe que é assim. Por isso que eu quis gravar esse vídeo, para você se perceber quem você é, para você se entender e para você buscar ajuda onde precisa melhorar. E para você também entender as outras pessoas e não julgar, né? Ah, é porque ela diz sim para todo mundo, ou não julgar porque o outro reclama de tudo, né? É aquela pessoa que, sei lá, que é o porta-voz da turma, sabe? Que é o orador na formatura. E muitas vezes essa pessoa, ela tá lutando também, a pessoa que está aqui, ela tá lutando pelo direito de todo mundo. Daqueles, inclusive, que não tem boca para falar. E o último tipo é o neuroticismo. Tem esse nome ruim, não deveria ter esse nome, mas é uma pessoa que eu tenho 1 minuto para terminar esse vídeo, porque não vou ter mais bateria. Ela é aquela pessoa que ela é extremamente sensível. Eu precisaria assim de um vídeo de 20 minutos para falar desse nível. Mas é uma pessoa que é muito sensível, atenta ao que está acontecendo em volta. É aquela pessoa que ela percebe antes de todo mundo que tem alguém de olho para assaltar, né? Só que essas pessoas, o meu gato está roendo o fio do meu ring light. Essas pessoas, elas têm uma tendência maior a desenvolver transtornos psiquiátricos, até por uma questão neurobiológica. Então essas pessoas, elas vão ser mais sensíveis em algumas situações. Eu vou ter que gravar um outro vídeo para entrar nesse assunto, porque minha bateria vai acabar, tá? Eu vou fazer um vídeo parte 2. Voltando, parte 2 do vídeo. Vou tentar juntar no mesmo vídeo, mas não sei se eu vou conseguir. Não sei se você tem habilidade. Então vamos voltar lá para o neuroticismo. O neuroticismo é uma pessoa extremamente alerta aqui, com tudo que está acontecendo ao redor. E uma pessoa extremamente sensível ao que acontece. Desde que ela nasce. Essa é a diferença de personalidade. Quem é mãe, que criou os filhos, né, desde sempre, que assistir esse vídeo vai conseguir identificar em outro. Nós mesmos, nós temos um pouco mais de dificuldade de se autoavaliar, né? A gente consegue enxergar muito bem o outro, muitas vezes até como projeção, estamos projetando no outro conteúdos nossos, mas entender nós mesmos é mais difícil, que é o que Jung chamava de sombra, né? Que é aquilo que todo mundo está vendo, que você tem, que você é, e menos você. Então, quem tem um alto neuroticismo é uma pessoa mais nervosa, mais agitada, é uma pessoa é uma criança que se ofende mais fácil, é uma criança que se sofre bullying, fica dias com aquilo, né? Ruminando. Essa pessoa que ela tem essa personalidade funcionando desse jeito, nas avaliações que tiveram de pessoas com transtorno borderline, com transtorno bipolar, percebeu que essas pessoas, elas pontuavam mais alto. Lembrando que o neuroticismo, esse nome foi mal escolhido porque na verdade é uma pessoa que é mais alerta, é uma pessoa que é mais sensível. Usou esse nome para poder fazer, eu não sei se é acrônimo, acróstico, agora eu não me lembro a palavra, do Ocean, né, para ser o N. Mas não veja isso como um transtorno mental, tá? Mas as pessoas que foram diagnosticadas com algum transtorno de personalidade pontuaram mais nesse quesito. Para a evolução da espécie, a pessoa que pontua alto no neuroticismo, ela tem uma baita função, tá?
Porque aquela pessoa que, como ela estava mais ligadona, ela ouvia o barulho da onça antes que todo mundo. Ela ouvia, ela percebia a mudança climática, porque ela está alerta. O que é o oposto? É a pessoa desligadona, calmona, né? Quem tem muito neuroticismo, eu tenho uma pontuação também igual da amabilidade, 90 e poucos por cento, se irrita quando a pessoa é muito calma. E a pessoa muito calma fica assustada com a pessoa que tem muito neuroticismo. E ela fala assim, calma, tem paciência. E a pessoa que está com alerta fala, você não está entendendo. Eu vou contar para vocês uma história só para vocês entenderem, tá? Teve uma vez, eu não lembro que ano, deve ter sido 2007, 2006, que teve um toque de recolher em São Paulo. O PCC mandou todo mundo embora, todo mundo vai para casa. E eu trabalhava no centro da cidade, tinha que pegar metrô. E eu, neuroticismo nível hard, e a minha amiga calmona. E aí a gente saiu a pé da Praça da Sé, atrás. Naquela época não existia Uber. Tinha celular, a gente tinha celular. Mas assim, atrás de um táxi, porque não tinha como entrar no metrô. O metrô, assim, não tinha como você entrar na estação do metrô. Era um caos, assim. Era um toque de recolher. E aí a gente foi andando até a Liberdade, porque nenhum táxi parava. Os táxis faziam assim, ó. Ninguém queria que a gente entrasse. E eu, nervosa, porque eu já fui vítima de bala perdida. Aqui no rosto. Tinha sido, na época, tinha sido tipo há 8 anos, 7 anos que tinha acontecido. E eu falava pra minha amiga assim, véia, eu chamava de véia, você não tá vendo o que tá... E ela ria, porque ela me via nervosa, ela ria. E eu ficava mais irritada ainda, porque ela tava rindo. Ela falou, você é muito engraçada, nervosa. Porque ela não estava acostumada, né? Porque a pessoa que sai com a gente, que vê a gente se divertindo, na rotina se assusta. Bom, conseguimos achar um táxi, chegamos sem salvo em casa, eu tô aqui para contar. Mas a calma dela me irritava. Então, e às vezes, eu não tinha o conhecimento, eu já era formada já, ó. Naquela época eu já era formada há uns 12 anos, já tinha lido o Segredo, já conhecia um monte de coisa, mas eu não conhecia isso que eu tô contando para vocês hoje. E eu não entendia porque me irritava tanto aquela calma. Porque eu estava vendo uma gravidade naquela situação que ela não via. E podia ter dado ruim lá. Não deu. Mas porque eu já tinha inclusive vivido uma experiência. Então, para terminar, depois que caiu o meu colar, para terminar, cada pessoa de um jeito. O fato de cada um de nós sermos do jeito, você vai ver vídeo meu que eu falo sobre as 5 personalidades na leitura corporal, né, pela visão da leitura corporal, que são diferentes dessas, são outros pontos que são, eu acho, bem complementares a isso também, mas não tem validação científica, né, mas eu gosto bastante da leitura corporal. Por que é bom você saber disso? Porque esse conhecimento é um conhecimento que todo mundo devia ter. Para não se comparar com os outros, para não julgar os outros e para não se sentir julgado. Lembrando que muitas vezes a gente quer o bem de uma pessoa. E muitas vezes a gente dá um conselho para ela, às vezes até que ela pediu, né? Porque quando não pediu a gente tem que evitar dar. Para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor, para que ela possa fazer mudanças. E voltando, para terminar o vídeo, tá? As mudanças, elas precisam ser feitas na base do enfrentamento, muitas das nossas mudanças. Então é aquilo que eu falei, se eu sou bagunceira, eu preciso me esforçar para manter uma determinada ordem. Se eu sou uma pessoa com alto grau de neuroticismo, eu preciso fazer técnicas de meditação, de relaxamento, que vai me trazer mais calma, assim como enfrentamentos também, né? Porque quem tem um índice mais alto no neuroticismo também tem mais ansiedade social e ansiedades de
de diversos tipos, inclusive ansiedade com medo, né? Mas tem que enfrentar. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu vou viajar, eu sempre me arrependo. Eu tenho uma prima também, que marca viagem, compra passagem, depois fica, ai, não devia ter comprado. Ah, porque eu vou ter que ficar tantas horas no avião. Ah, porque eu vou ter que passar muitos dias fora de casa. Ah, e se não sei o que? Ah, e se meu passaporte sei lá o que? Porque isso é do ansioso, porque fica imaginando o pior cenário. Eu sabendo que eu sou assim, eu faço, eu enfrento. Eu sofro mais que os outros, sofro. Quando eu fui para o Egito, eu fui acho que em setembro ou agosto, em maio eu estava com meu guarda-roupa pronto, porque eu tinha que comprar roupa, né, por causa da religião e tal. Tinha que comprar, já tinha comprado, por quê? Porque eu tenho essa ansiedade, mas eu vou, porque eu entendo que para minha evolução como ser humano e para eu poder aproveitar a minha vida da melhor forma possível, eu preciso fazer enfrentamentos, né? Como a questão do extrovertido. Eu tenho anotado na minha parede que eu preciso sair uma vez por mês, pelo menos em um teatro, em um cinema, em alguma coisa eu preciso, e eu tenho também uma cota de negar convites. Então, muitas vezes eu aceito um convite social porque eu estou na minha cota de não poder negar. E isso é enfrentamento. E isso faz com que eu tenha mais qualidade de vida, com que eu tenha network, com que eu seja uma pessoa que estou me transformando com um monte de coisa para fazer ainda, né? Sempre vai ter, vou estar com 90 anos lá na terapia, resolvendo as coisas, fazendo enfrentamento, olhando para mim, buscando uma qualidade de vida melhor, que é o que todo mundo faz. Ou é o que todo mundo deveria fazer. Para si mesmo, não para provar nada para ninguém. Para viver melhor, para ser mais feliz, para ter mais realização. Agora, a gente sentar em cima de um diagnóstico, né? Como eu disse, eu tenho TDAH. Se eu sentar em cima do meu diagnóstico de TDAH, eu tenho TDAH, então eu não vou terminar de escrever o e-book que eu me programei, eu não vou terminar de gravar o curso que eu me programei, porque eu tenho TDAH. O enfrentamento é um dos melhores remédios. Vai ter momentos na sua vida, se você tiver um grau de neuroticismo alto, por exemplo, ou em outros momentos, se você tiver predisponibilidade biológica para ter uma depressão, um transtorno de ansiedade, não é uma depressão moderada, um transtorno bipolar muito sutil, né, o tipo 2, ou uma ciclotimia, ou uma distimia, que são variações muito sutis de um transtorno de bipolaridade, por exemplo. Vai ter momentos na vida que você vai precisar recorrer à medicação. Eu sou super da terapia holística, eu sou consteladora, terapeuta de vidas passadas, mas eu não gosto dessa visão 100% holística de que o remédio não funciona. Para mim, quem tem essa visão nunca de fato precisou, porque tem pessoas que nunca vão precisar tomar por uma série uma série de motivos, inclusive por causa do seu traço de personalidade, porque a pessoa não tem ansiedade, a pessoa não é introvertida demais ou não é neurótica demais, a pessoa tem uma grande conscienciosidade, não uma baixa. Por uma série de motivos, essa pessoa ela vai passar a vida sempre bem. Ela não vai ter problema de socializar, ela não vai ter problema de sentir ansiedade, de ficar angustiada, de sentir medo, porque a personalidade é dela. E aí talvez essa pessoa não entenda, né? O outro toma remédio. Porque ela não vive aquilo, ela não sabe como que é a dor do outro, a angústia do outro, quanto o outro sofre. Muitas vezes a pessoa vai precisar desse aporte. E eu acho muito perigoso quando a pessoa não entende isso. Eu tenho alguns vídeos em que eu falo isso. Eu falo de neurociência, eu falo da psicologia, eu falo da psiquiatria.
porque eu acho que tem momentos que é necessário sim. Então, se você está vivendo um momento que você não está sabendo lidar sozinho com isso, procure ajuda. Tem momentos da nossa vida que fazer mapa astral não resolve. Reveja esse vídeo, eu sei que ele é um vídeo longo. Se informa, o conhecimento liberta, o conhecimento cura. Às vezes você saber que você é portador do transtorno não é uma sentença é uma sentença, você é assim, você nunca vai mudar, você é neurodivergente, você não vai ter uma vida diferente. Não é. Às vezes é o primeiro passo para você ter uma qualidade de vida muito melhor. Por exemplo, regulando o seu sono. Eu notei uma diferença absurda na minha vida depois que eu comecei a dormir antes da meia-noite. Eu não tenho sono de dia, eu não esqueço, não tenho tanto impacto no meu trabalho. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa que eu já fui até o centro da cidade com uma bota marrom, outra preta. Eu já pus leite em pó no leite. Então, eu faço umas coisas bem assim, surreais, entendeu? Eu já saí de toda arrumada de chinelo. Então, e uma mudança. Por quê? Porque tem que adquirir o conhecimento necessário para entender o ciclo circadiano e entender que se eu tivesse uma noite de sono melhor, o meu dia teria menos distrações. É isso que eu quero para você. Eu quero que você se conheça. Eu quero que o conhecimento te liberte da má qualidade de vida. Eu vou ficando por aqui.